Olá, divininhos e divininhas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar sobre o nosso pensamento. Para a gente falar sobre o nosso pensamento, a gente precisa lembrar um pouquinho sobre as coisas que nós estudamos até aqui. Nós falamos aí sobre o nosso corpo e os 5 sentidos. Para que a gente consiga entender um pouquinho o nosso pensamento, vamos pensar o seguinte. Nós falamos sobre o nosso corpo e também sobre os 5 sentidos. Então, por meio dos sentidos, o nosso corpo ele consegue nos dar aí uma capacidade da gente perceber-se, se perceber enquanto pessoa, enquanto uma pessoa que tem um corpo, que tem os sentidos, e também a gente consegue perceber o mundo à nossa volta. Então, esse sentido vai fazer com que a gente consiga perceber tudo aquilo que está ao nosso redor. Quando a gente consegue perceber a gente e perceber o mundo à nossa volta, nós conseguimos fazer outras coisas. Uma delas é, ao nos perceber, nós vamos analisar aí quais são as nossas características, tanto físicas quanto de personalidade. Só que aqui demonstra um pouquinho do que tia Michele fez na sala com vocês, que tia Michele levou o espelho para vocês poderem se olhar e a partir disso fazer o quê? Se desenhar. Então, só nesse primeiro momento aqui, através da nossa visão, do nosso sentido da visão, a gente conseguiu observar o nosso corpo para a gente poder fazer o quê? Desenhá-lo. A gente também vai perceber o mundo à nossa volta. Então, a gente pode descobrir várias coisas que estão ao nosso redor. A gente vai perceber a natureza, os objetos, as outras pessoas, os lugares, tudo aquilo que tiver à nossa volta naquele momento. Além disso, o seu corpo, o nosso corpo, ele dá a capacidade da gente se movimentar, certo? Como nós vimos nas nossas aulas anteriores, que nosso corpo ele vai agir. Então, ele dá pra gente a capacidade aí de se movimentar e de pensar. Esse pensamento, ele vai ser tanto sobre aquilo que a gente percebe, como também sobre os nossos próprios pensamentos. Então, o nosso corpo, ele vai dar essa capacidade para a gente se movimentar, mas também da gente pensar. E aí a gente vai pensar sobre tudo que a gente percebe através dos nossos sentidos, mas também sobre os nossos pensamentos também. Então, a gente vai pensar sobre o que a gente percebe e sobre o nosso próprio pensamento. Quando nós pensamos sobre o que percebemos, quando a gente começa a pensar sobre a escola, sobre as nossas aulas, sobre a nossa família. Tia Michele colocou aqui um desenho para que a gente lembre de tudo aquilo que a gente consegue perceber. Essa percepção vai ser com a ajuda de quem? Dos 5 sentidos. Nós também podemos pensar sobre os nossos próprios pensamentos, não é? Na nossa aula online, vocês falaram muito sobre os pensamentos de vocês e a gente também ouviu o pensamento do colega. Então, a gente consegue aí fazer uma reflexão, a gente consegue filosofar sobre aquilo que nós estamos pensando. Então, nós vamos estudar aí um pouquinho sobre como funciona o nosso pensamento, como o nosso pensamento ele pode nos ajudar. E acima de tudo, nós podemos aí aprender um pouquinho sobre como o nosso pensamento vai funcionar e como a gente pode controlar às vezes o nosso pensamento. Lembrando que nem sempre isso vai acontecer, mas que é muito importante a gente fazer essa reflexão sobre o nosso pensamento, porque a gente vai acabar pensando sempre em coisas muito boas para nós. Tia Michele vai deixar para vocês uma reflexãozinha, que é sobre o que você mais gosta de pensar, né? O que eu mais gosto de pensar? Nós falamos muito sobre isso na nossa aula online, mas dessa vez, tia Michele quer que vocês parem para pensar bem no que é que vocês mais gostam de pensar, de forma livre. Então, vocês vão parar um pouquinho para analisar o que é que eu mais gosto de pensar e pensar sobre esse pensamento.
tudo bem? Agora é a sua vez de filosofar. Tia Michelle deixou uma tarefinha bem bacana para vocês fazerem. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula!